E aí, pequenos investidores, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre os tipos de ações que você pode comprar. Vocês já devem ter visto aí as ações do tipo ON, PN, UNIT. Então vamos entender um pouquinho na prática e um pouco melhor o que são esses tipos, esses tickers de ações e para que eles servem e principalmente quais são as diferenças entre eles. Vamos começar falando sobre as ações ON. As ações ON são as finais de ticker 3, ou seja, são aquelas ações que quando você coloca o código da empresa e você coloca o 3 no final, você está comprando ações do tipo ações ordinárias, ou ONs. Essas ações são as mesmas ações que o grupo dos controladores majoritários da empresa possuem, ou seja, elas têm, por característica, alguns benefícios. Os dois principais são, primeiro, você vai ter direito a voto na empresa. Agora convenhamos, tá? Para os pequenos investidores como nós, esse item é irrelevante. O nosso direito a voto não vai mudar nada na direção ou não vai ter influência nenhuma nas decisões da empresa. A não ser que você um dia se torne um grande investidor e comece a de fato ter um número relevante dessas ações em que a sua opinião ou a sua decisão ela comece a mudar algum rumo. Agora, o segundo item, que na minha concepção é muito interessante e muito importante, é que por lei, obrigatoriamente, as ações ONs possuem um dispositivo chamado Tag Along. Esse dispositivo é um dispositivo que exige que a empresa repasse para os acionistas minoritários no mínimo 80% do valor que eventualmente essa empresa pode valer se ela for comprada. Então, exemplo, se você é acionista da empresa X e vem um grupo e resolve comprar essa ação, resolve comprar essa empresa, e ele vai oferecer para os acionistas controladores R$10 por ação, você, por possuir ações do tipo ON, tem por lei garantido receber no mínimo R$8 por ação. Ou seja, esse novo grupo de controladores que tem interesse na compra da ação, eles vão ser obrigados por lei a comprar as suas ações por no mínimo 80% do valor. Isso, porém, pode variar de empresa para empresa. Por quê? Algumas empresas possuem no estatuto a garantia de tag along de 100%, o que nesse caso é excelente. Quer dizer que a empresa já dá um ótimo sinal para os acionistas de que ela vai tratar o acionista minoritário da mesma maneira que ela trata os acionistas majoritários. Ficou claro então o que significa a ação do final 3, ação ON de ordinária? Espero que sim. Vamos agora falar sobre o próximo tipo de ação. Agora, sobre as ações PNs, ou também chamadas de ações preferenciais. Essas ações têm no final do código da empresa o número 4. Então toda vez que você digitar ou encontrar por aí essas ações de final número 4, automaticamente você já sabe que essas ações são do tipo preferenciais. E por que elas chamam preferenciais? Porque as pessoas que possuem essa ação têm a preferência no recebimento dos dividendos quando essas empresas fazem essa distribuição. Por lei, esses acionistas do tipo PN receberão no mínimo 10% a mais do valor de dividendos do que dos outros acionistas que possuem os papéis da empresa do tipo ON, ordinárias. Essa é a grande vantagem do PN. Qual que é a grande desvantagem? É que a lei não exige que as ações do tipo PN tenham tag along. Então, o que vai reger se as ações do tipo PN terão ou não esse tag along é o regimento, é o estatuto da própria empresa. Algumas empresas elas podem inclusive colocar e tratar as ações preferenciais com 100% de tag along. Você logo de cara então deve ter pensado, vou comprar ações PNs, já que eu terei direito a receber mais dividendos do que as ações ON. Sim, é verdade. Porém, se você perceber, pode olhar, procurar as cotações. As empresas que possuem ações PN e ON, provavelmente nesse momento as ações PN estão sendo negociadas a um valor mais alto do que as ONs, justamente porque elas têm um direito a receber um número maior de proventos do que as ordinárias. Logo,
por mais que você vá receber de fato mais dividendos, você também vai estar pagando mais caro por essa ação. Na prática, de verdade, no tempo, isso tende a ser bastante relevante. Você vai receber mais dividendos, mas você vai ter pago mais caro pela ação. As ações ON, você vai receber um pouco menos de dividendo, mas em compensação também você vai ter pago mais barato. Logo, quem sabe você até pode comprar mais papéis e mais ações dessa empresa. Então fica aqui as grandes e principais diferenças entre ON e PN. Agora vamos falar de Unit. As ações Units, elas são negociadas sempre com o final do código 11. Elas não são muito usuais aqui no Brasil, não são muitas as empresas que possuem Units, mas elas possuem duas vantagens, na minha visão. A primeira é que elas fazem uma composição de ações ordinárias com ações preferenciais. Logo, se você possui uma Unit, você tem, em parte das suas ações, a preferência do recebimento de dividendos, que são das ações preferenciais, então você recebe um pouco a mais de dividendo, e ao mesmo tempo você tem parte das suas ações sendo protegidas pelo Tag Along, que é um dispositivo obrigatório por lei para as ações do tipo ON, ordinárias. Outra grande vantagem que acaba acontecendo é que as empresas que possuem Units, elas acabam tendo muito mais liquidez nesse papel final 11 e elas acabam enxugando a liquidez dos papéis final 3 e final 4, que são as ordinárias e as preferenciais. Porém, a grande desvantagem da Unit é que você não tem a decisão de como é composto essa ação. Ela pode ser composta por duas preferenciais e uma ordinária, ou duas ordinárias e uma preferencial. Quem vai tomar essa decisão é a própria empresa. E para finalizar, a última pergunta que deve surgir aí no seu pensamento é: tá bom, o que é melhor eu comprar? ON, PN ou Unit? Bom, isso vai depender muito de investidor para investidor. Eu acho que não tem uma resposta única. Você vai encontrar aí diversas linhas de pensamento que sugerem que você compre um tipo diferente. A minha linha de pensamento é que sempre você comprar ações que sejam do tipo ON, ou pelo menos dar preferência para sempre tentar comprar as ações do tipo ON. Eu vou fazer um paralelo aqui, tá? Pode ser um exemplo meio maluco, mas eu acho que vai ficar bem didático. Imagina que você entra num avião, né? E esse avião ele é pilotado, obviamente, pelo piloto e pelo copiloto, que são os acionistas majoritários, que são os acionistas que tomam a decisão. Você quer ter o mesmo tipo de ação que esses caras possuem. Então, se eles, por exemplo, estão vestindo um paraquedas, você quer ter direito a vestir esse paraquedas ou não? Ou você prefere simplesmente ir com o passageiro sem paraquedas, imaginando que se acontecer algum problema e o avião começar a cair, por exemplo, você não vai ter paraquedas, tá? Você não vai ter o que é chamado do Tag Along. Você não vai ter esse dispositivo de segurança. Então, é um paralelo que pode te dar um pouco de ideia do porquê que, na minha visão, eu gosto sempre de ter o mesmo tipo de ação que os acionistas majoritários têm, porque dessa maneira eu sei que eu vou ser tratado, inclusive perante a lei, da forma mais parecida possível que eles, os acionistas que tomam as decisões, são tratados pelo mercado. Além disso, as ações ON, apesar de eu receber um pouco menos de dividendo, eu também pago mais barato por essas ações. Logo, eu consigo comprar mais ações do que eu conseguiria comprar nas ações preferenciais e com isso eu vou receber também um pouco mais de dividendo. Então essa é a minha visão, essa é a minha opinião. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a formar a sua própria opinião. E aí, se você tem algum pensamento diferente ou se você concorda comigo e quiser deixar no comentário aqui embaixo para a gente poder conversar, fiquem à vontade. Espero também que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê em um próximo momento.